Deus, Deus, Deus. Bom dia, amigos. Estou aqui de volta para falarmos um pouquinho mais sobre as nossas necessidades pessoais como espíritos encarnados. Irmãos, temos visto constantemente notícias na mídia, nos meios de comunicação, internet, enfim, notícias que muitas das vezes têm um propósito de nos abalar, de nos tirar o equilíbrio. Vemos algumas pessoas na internet mesmo falando sobre o planeta Nibiru ou Nibiru. E alguns falam que os habitantes desse planeta são os Anunnaki, como queiram chamar, Anunnaki ou Anuná, e que são reptilianos e que dominam os seres humanos do nosso planeta e que eles criaram o ser humano híbrido através de introduções genéticas e tudo mais. Por outro lado, também vemos notícias na internet falando que a Federação Galáctica, os Pleiadianos, os Arcturianos e outras raças protegem o nosso planeta. Então nós vemos aí duas forças extraterrestres que se combatem entre si, um para nos dominar e outro para nos defender. E parece que os reptilianos estão vencendo essa guerra, dominando os seres humanos. E os pleiadianos vêm nos libertar. Parece que existe aí uma contradição tremenda. Ou nós somos dominados pelos reptilianos, de fato, ou não somos. Porque os outros seres superiores que nos defendem, essa defesa não começou agora, evidentemente. Se eles protegem os planetas inferiores, eles haveriam também de nos proteger desde o princípio da humanidade. E, no entanto, parece que a história não é bem essa. Alguns dizem que os antigos faraós eram reptilianos, dominando o povo e brigando entre as famílias reptilianas, por isso existem aquelas guerras, como existe até hoje. Dizem que os reptilianos dominam a elite do mundo, que eles fazem sacrifícios com crianças, abusando das crianças de todas as formas para depois sacrificá-las. Cadê a proteção da Federação Galáctica? Que proteção é essa? Que deixa os indefesos à mercê da maldade. Ou a Federação não existe, ou se ela existe, realmente não nos protege de nada. Enfim, eu penso muito sobre tudo isso, porque é necessário que nós, seres humanos, busquemos dentro de nós mesmos, analisar, raciocinar, para discernir, para fazer escolhas mais corretas e aceitar isso ou aquilo da forma que a nossa consciência mandar. Então, irmãos, é só um alerta para que a gente pense e reflita. Porque eu sou espírita, acredito em Deus,
na reencarnação. Enfim, eu acredito que a força maior que existe do universo é Deus. Essa energia que criou todos os seres e todas as coisas. Ela criou suas leis irrevogáveis, imutáveis, que tem um princípio no amor e na piedade. De vontade dessa energia máxima, chamada Deus, Pai e Mãe, criou-se todas as leis da natureza, que observamos essas leis, observando os astros, as estrelas, as combinações que existem entre planetas, entre os sistemas solares, entre as galáxias, e dentro de cada planeta suas leis naturais, as leis da natureza, os seres sobreviventes que vivem nesses planetas, os inteligentes e os não inteligentes. Irmãos, se a força maior que existe no universo é de amor e piedade, nenhuma outra força tem o mesmo poder para disputar algo com essa força maior que nos criou. Então, fica difícil de aceitar certas teorias. Se existe uma Federação Galáctica do Bem, é óbvio que eu acredito que existe. Que existe porque vem de Deus. E a força maior do universo é essa, é do amor e da piedade. E contra essa força, ninguém, nem o ser, tem condição de vencê-la, de combatê-la ou de tentar combatê-la. Então resta-nos, por exclusão, por raciocínio, excluir completamente essa teoria de Anunnaki, né, de seres reptilianos que nos dominam, que se infiltram dessa forma ou daquela forma, sem serem combatidos. Então seria uma inteligência maior do que a nossa, com uma maldade maior do que a nossa. Porque pelo pouco que entendemos de inteligência, nós sabemos que a moral não acompanha a intelectualidade, não acompanha a inteligência na mesma proporção. Nós somos mais inteligentes, temos a intelectualidade maior do que a moralidade. Isso é natural. Por quê? Porque sem inteligência nós não saberemos exatamente o que é certo e o que é errado. Nós só partimos para excluir o que é certo ou errado da nossa vida quando adquirimos um certo grau de inteligência. Então a inteligência, ela tem que estar superior sempre à nossa moral. Se fosse o contrário, fica difícil de entender que uma pessoa pode ser muito boa e não tem inteligência alguma e faz a bondade, nem sabe por quê. Por isso precisamos saber o porquê de fazer a bondade ou a maldade. A partir dessa inteligência desenvolvida, começamos a observar os nossos erros, que até então não observávamos quando eram menos inteligentes. Então, se um planeta tem uma inteligência superior ao nosso planeta Terra, em tecnologia, é óbvio que a sua moralidade também é superior à nossa. É um absurdo acreditar que um planeta que é mais avançado tecnologicamente, que a moral dele seja muito mais atrasada do que a nossa. É um absurdo acreditar que um planeta superior que vem nos visitar, extraterrestre, vem aqui para abduzir, mutilar seres humanos e abusar desses seres humanos. Se eles são mais desenvolvidos em tecnologia, é lógico que a moral deles é mais desenvolvida. Se nós sabemos da existência nossa de espíritos, que sobrevivemos à matéria,
eles também sabem disso, com toda certeza. Sabem das consequências dos seus atos muito mais do que nós sabemos dos nossos atos. Como um planeta com uma superioridade tecnológica à nossa poderia ter uma moral inferior, vindo aqui nos escravizar, abusar de seres humanos, sequestrar, como dizem alguns, para fazer experiências e tudo mais, fazendo essa maldade. Fica difícil de aceitar isso, fica difícil de aceitar tão facilmente. Mas alguma de nós, seres humanos, acabamos acreditando nessas histórias. Mas se nós analisarmos profundamente, não tem razão de ser. Não tem lógica, não tem fundamento. E dizem alguns que tem os seres intraterrenos, ou seja, que residem no interior do nosso planeta e que não querem se mostrar, mas que existem no nosso planeta muitos milhões de anos antes do ser humano. É um outro absurdo. Como podemos observar, se nós mesmos, seres humanos, moramos em séculos passados dentro de cavernas, no princípio da humanidade para se proteger dos animais, saímos das cavernas para explorar o exterior da caverna, para nos aventurarmos, como esses seres intraterrenos poderiam conviver, viver dentro de um planeta sem fazer a exploração do lado de fora. É outro absurdo, é outro absurdo. Pode ser sim que alguns extraterrestres tenham criado alguns ambientes dentro do planeta Terra para, quando aqui chegarem, poderem se alojar e ficarem escondidos. Mas não que eles residam, como alguns afirmam, residam dentro do planeta há séculos e séculos e séculos. É um absurdo. Agora, nós vemos alguns discos voadores, objetos não identificados, tem fatos, tem relatos, que eles se despedaçam no céu, sem um motivo qualquer aparente, e caem em nosso planeta. E daí os seres humanos vão lá, recolhem esses restos, conforme foi dito, divulgado amplamente na internet da Área 51, e que muitos desses objetos estão dentro dessa Área 51, escondidos da população. Sobre esse aspecto, eu até acredito, porque, conforme eu disse antes, pode acontecer que extraterrestres que venham aqui não com um propósito, um propósito bom, seja alguns propósitos inadequados, que essas naves sejam sim abatidas por outros extraterrestres que nos protegem. Isso sim eu acredito. Agora, eu não acredito que esses extraterrestres superiores a nós em tecnologia tenham essa liberdade, do jeito que ficam propagando pela internet, de agir e promover a desgraça, conforme eles falam, dentro do nosso planeta, porque isso seria infringir a lei máxima, que é a lei de Deus, a lei suprema. Estamos aqui no planeta Terra, encarnados, habitando esse planeta, com o propósito de evoluirmos espiritualmente e desenvolver a nossa inteligência pessoal. E não tem lógica ter um outro planeta superior vindo aqui, criar barbárie maior do que as nossas. Então, irmão, vamos refletir sobre isso. Isso é só uma reflexão, o que eu penso, o que eu acho, mas que vale a pena que a gente comece a observar isso. Fiquem com Deus e até a próxima.